Odiado, amado, reverenciado, mas sempre lembrado. Hoje a gente vai falar de quem? Sobre o orixá Exu. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e liga o sininho para receber toda vez que eu fizer um vídeo novo uma notificação. Eu sou o Thiago Masson e esse é o Pena de Coruja. Nós falamos de todos os orixás da direita, se assim podemos chamar, e agora a gente vai falar da trindade da esquerda. A trindade da esquerda é Exu, Pombogira e Exu Mirim. E hoje a gente vai se especializar em Exu. Quando a gente está falando Exu aqui, eu não estou falando do seu Exu de trabalho, eu não estou falando do tranca-ruas, eu não estou falando do Exu veludo, eu não estou falando de nenhum desses Exus. Eu estou falando do orixá Exu, da energia, do sentimento de Deus Exu. Lembra que quando a gente fala sobre orixás, cada um das sete linhas é um sentimento de Deus? Pois é, Exu também é um sentimento de Deus. E a gente vai falar sobre isso agora. Exu é o vazio, o vácuo, onde não existe nada. Exu é a palavra vitalidade, iniciativa. Quando na criação, antes de existir tudo, existia Deus, o universo, ou como você quiser chamar, o Batalá. E esse existir dele, em volta era o nada. Mas quando ele quis fazer algo, vem Exu, que é o princípio, a vontade, antes da criação. Então Exu tem que estar para ser criado o universo. Ele cria o vazio em cima disso para começar a dar forma ao mundo. E aí vem Exu. Exu é o vazio onde existe a vontade de realizar. Então é por isso que normalmente no candomblé fala que Exu sempre vem primeiro. Então realmente se faz primeiro o prato para Exu para depois fazer o prato e os trabalhos para o outro orixá. A gente tem muito disso, né? Quando você vai começar algo novo, você tem que reverenciar Exu. Porque Exu está na vontade primordial para começar depois da forma e as coisas acontecerem. É uma energia densa? Talvez seja uma energia densa, mas ele é o sentido de vitalidade, é o sentido de força, é o sentido de vontade de acontecer alguma coisa. Se não tem Exu para começar, não existe aonde começar, então não existe como fazer. Então existe a necessidade de referenciar e trabalhar essa energia para sim começar a dar molde e depois as coisas começarem a acontecer. E aí quando a gente pensa nesse vácuo, a gente tem que entender que Exu está sempre fora. E esse fora é muito engraçado. Então vamos pensar assim, Exu está sempre protegendo o que existe dentro de algum lugar. Então, se a gente está pensando na Terra, Exu está fora da Terra protegendo, no vácuo, mas protegendo a Terra. Se você tem uma casa, Exu está do lado de fora protegendo essa casa. Se você tem o seu corpo, Exu está do lado de fora protegendo o seu corpo. Então Exu vai estar sempre nesse processo de proteção, protegendo você, estando fora, mas estando sempre com você. E aí você pensa assim, mas e aí? Eu não entendo. Então Exu, qual é a linha de Exu? Se Oxalá tem a linha da fé, se Oxum tem a linha do amor. E aí, como que eu vou trabalhar isso? Qual é a linha de Exu? Não existe linha de Exu. Lembra que Exu está em todos os lugares, mas está fora na proteção? Então ele vai estar. Então você tem que entender que existe um Exu da fé, existe um Exu do amor, o Exu do conhecimento, da justiça, da geração, da evolução. Então existe um Exu em todo esse processo. E existe um Exu em cada trono. Um Exu do amor, um Exu mineral, um Exu da renovação, seria de Oxumaré. Existe. E aí vai decaindo porque Exu está em todas as linhas, porque é ele que vitaliza, é ele que permite acontecer. Então, a gente tem que entender que essa vitalização, essa energia vai ter que estar em todas as linhas. É por isso que você encontra depois, quando vai descendo toda essa energia, você encontra Exus em todas as falanges. É verdade, existem Exus em todas as falanges porque eles estão ali como guardiões, mas principalmente vitalizando, dando energia para a situação ocorrer. Se não fosse ele dando essa vitalidade, nada teria. Não tem uma proteção, a coisa não energiza, a coisa não flui. O grande instrumento de Exu é o tridente. E o tridente tem uma representação muito importante, tanto nos pontos riscados quanto na mão do Exu. Por que existe esse tridente? Ele representa os 4 elementos básicos da natureza.
Então em cima nós temos fogo, ar e temos a água, aonde Exu consegue trabalhar livremente. Mas existe um grande cabo descendo até a terra. E aí é que representa a terra, porque independente que ele trabalhe com o fogo, com a água e com o ar, ele vai estar sempre trabalhando ligado à terra. É por isso que às vezes você compreende e sente a energia de Exu tão densa, porque ele está ligado com a terra, com o maciço, mas ele não deixa de trabalhar todos os outros elementos. Outra representação de Exu que aqui hoje no Brasil a gente não tem tanta representatividade é o falo. Por que a gente tem o falo como representação? Porque ele é a vitalidade, ele é a força, é aquilo que tem que estar ativo, aquilo que tem que estar sempre pronto para conseguir procriar, para trazer a prosperidade, para trazer a vida, entendeu? Ele é o princípio ativo. Então o falo é uma representação muito forte. Você vai ver imagens antigas de Exu sempre com falos, sempre mostrando o tempo todo o pênis ereto e aquilo muito forte. Lembra? Você vai olhar isso e você vai lembrar. Isso é vitalidade, isso é força, isso é representação de Exu no seu sentido mais carnal, no sentido mais forte, onde existe a necessidade dessa vitalidade. Então, vamos entender. Exu é o vazio. Antes de existir tudo, a primeira vontade de Deus de criar o universo, criar a vida, veio Exu. Ele transformou tudo no vazio para depois explodir e começar a criar a vida. E aí vem o contexto de criar a forma, o desejo de como era, que é Pombogira. E aí vem a iniciativa de vamos fazer, que é o Exu Mirim. E aí quando as coisas vão acontecer de verdade, vem Oxalá trazendo o mistério da vida, o mistério do conteúdo, o mistério da forma. Exu, ele não tem linha, ele não é universal, ele não é cósmico, ele é não é neutro, ele é tudo. Então ele está em todos os processos, ele está em todas as linhas, ele está em todos os tronos, ele está em todas as energias e ele está em todos os lugares, sempre protegendo, sempre vitalizando, independente de você queira, de você que não queira acreditar, de você gostar, de você ter medo, ele vai estar. Exu é o ego. E aí é engraçado, né? Porque o ego é o grande mistério da humanidade. Onde você tem que sobrepor e entender que às vezes seu ego não tem que ser trabalhado, mas o ego é o que te transforma no indivíduo. E às vezes você tem que ser interessante. É um mistério onde você tem que entender se o seu ego tem que prevalecer, ou o seu ego tem que ser apagado, ou ele tem que ser transmutado numa coisa mais luminosa. Mas Exu é onde é o seu animal, onde está a sua vitalidade animal ainda, onde existe essa força animal dentro de você. E tem coisas que você tem que transformar, que você tem que se utilizar, mas tem coisas que se você perder, você vai perder quem é você realmente. Então é por isso que ele é tão dubiamente trabalhado, por isso que as pessoas às vezes encaram ele como uma energia negativa. Mas a gente tem que sempre lembrar, Exu não é positivo, Exu não é negativo, Exu não é neutro. Ele simplesmente vitaliza. Quando a gente pensa no contexto de sincretismo, a gente pode ampliar muito esse contexto. Porque muita gente sincretiza Exu com Hermes. Hermes no sentido dele ser o grande mensageiro dos orixás. Como ele está em todos os orixás, como ele está em todas as linhas, ele é o grande mensageiro das pessoas aqui da Terra com os orixás. Assim como ele é o representante do jogo de Fá, o jogo de Búzios, que é onde ele consegue trazer a comunicação dos orixás para as pessoas no candomblé. Mas só fica nisso a restrição do sincretismo. Existem sincretismos um pouco mais fortes, que seria, por exemplo, com Bacchus, o deus do vinho, o deus da luxúria. E aí tem aquela representação que ele é meio animal, entendeu? Que ele tem aquela coisa meio divertida, debochada de curtir a vida, mas ao mesmo tempo ele tem que saber trazer os prazeres da vida, ele tem que saber concretizar as coisas, ao mesmo tempo ele vivia nas orgias, onde está a vitalidade de Exu, e ele era excluído, na verdade, porque ele é um deus, em alguns lugares ele é semideus, e aí ele foi considerado e puxado para cima como um deus, ou seja, é tudo aquilo que Exu hoje representa, né? Existe uma coisa onde a gente acha que Exu é uma coisa que sempre vai dar gargalhada o tempo todo, e ele talvez dê realmente gargalhada de tudo isso, porque a energia de Exu é essa energia que vem da alma, do seu animal, da sua risada, do seu instinto.
de você sobreviver, e do sexo também, por que não? Porque é o seu momento mais animal, e Bacchus tem muito disso. Então, assim, é lógico que a gente pode sincretizar com Hermes e pode sincretizar com Bacchus. São os dois ali universos que parecem muito próximos de Exu, aonde existe um paralelo no sentido da onde ele está mais carnal, ele está mais próximo, buscando essa parte animal, buscando a embriaguez do todo para conseguir chegar em uma realidade, mas também está ali um mensageiro, aquele que está em todos os cantos, aquele que entra em qualquer lugar, aquele que frequenta todos os lugares ou está em todas as energias, né? Que é a situação de Hermes. Quando a gente pensa em Exu é isso. A gente tem que entender isso. A gente tem que desmistificar que é diabo e que o diabo seria uma coisa negativa. Tem que tirar toda essa energia de ruindade, na verdade. A gente tem que entender que Exu é tão. A palavra talvez não seja bem essa, mas é tão neutro que ele vai estar em todos os lugares. O bem e o mal, a gente tem que pensar que está dentro da nossa cabeça. Mas Exu, sim, pode ser negativo como polo negativo, pode ser positivo como polo positivo e pode ser neutro quando ele tiver que agir no sentido de neutralidade. Que existe uma linha ali que é a linha neutra, né? E aí ele pode também trabalhar nesse processo. Então ele é cósmico, ele é universal, ele é de direita, ele é de esquerda, ele não importa onde ele esteja, ele vai estar vitalizando tudo que existe nesse mundo. E a vitalidade é muito importante. Então, por isso, reverencie sim Exu quando você for começar algo, quando você quiser começar seu dia. Peça a proteção dele, porque ele vai estar do lado da sua casa, na frente da sua casa, no lado de fora. Ele vai estar do lado de fora do seu corpo, te protegendo. Ele vai estar no lado de tudo aquilo que ele tiver que vitalizar e trazer à vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Thiago Masson e esse é o Pena de Coruja.